Olá meninas! Mariana Lara aqui e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Por que eu comecei, por que eu tô aqui, por que eu quero ajudar você nesse processo. Vamos lá. Por que eu comecei? Eu malho tem muitos anos. Quando eu tinha 22 anos mais ou menos, comecei a sentir dor no joelho e eu fui numa fisioterapeuta que falou que, além dos exercícios que eu tava fazendo com ela, eu ia ter que malhar pra poder fortalecer a coxa. Gente, eu sempre fui magrinha, tá? Eu nunca fui obesa. Pelo contrário, eu sempre fui muito magrinha. E aí, por isso que eu tinha que fortalecer a coxa, criar músculo pra poder, no joelho não sobrecarregar. Eu tenho condromalácia, que é a rótula do joelho fica meio solta. Mas enfim, e cara, eu comecei a malhar, eu odiava malhar. Eu já tinha tentado malhar algumas vezes. Eu venho do esporte, sempre fiz esporte quando eu era mais nova. Mas eu já tinha tentado malhar e não gostava. E enfim, eu comecei a trabalhar inclusive numa academia. Eu falei, cara, vamos lá, né? E eu fiquei com aquela entre podia malhar reclamando ou eu podia aprender a gostar de malhar. E no começo, gente, eu reclamava. Não vou mentir, não. E eu gostava de fazer spinning, só que o spinning doía meu joelho. Então eu tinha que puxar ferro mesmo. Então comecei a malhar enquanto eu trabalhava nessa academia, sem gostar. E, gente, eu não entendia o que as pessoas iam fazer malhando aos sábados. A academia não abria no domingo, só abria aos sábados. Falava, cara, eu tenho que estar aqui. A pessoa pode estar com a família, com os amigos, fazendo 1 milhão de coisas. Que raios ela tá fazendo aqui? E eu trabalhei nessa academia durante 6 meses. E confesso que durante esses 6 meses eu não aprendi a gostar, tá? Depois eu comecei a fazer um estágio. Fazia faculdade, eu comecei a fazer um estágio na minha área. O estágio, ele era de 8 horas. E a Vitória era pequena na época. A Vitória tinha 2 anos. 3. A Vitória tinha 3 anos. E o estágio era de 8 horas e eu tinha faculdade à noite. E eu morava longe. Meu estágio era de 8 às 17, de 8 às 17, e minha faculdade de 19 até mais tarde. Cara, não foi uma época fácil, tá? A Via era pequena, então eu saía de casa às 7 da manhã e voltava pra casa às 11 da noite. Como eu morava longe, esse período de 2 horas que eu tinha não dava pra poder voltar pra casa e ir pra faculdade. E eu podia falar que eu tava sempre muito cansada e não fazer nada, mas eu optei por malhar, porque toda vez que eu parava de malhar, meu joelho doía. E eu falei, cara, eu vou aprender a gostar. E no começo continuou sendo chato. Só que eu comecei a conhecer pessoas na academia. Eu tinha a opção entre gostar, porque eu tinha que fazer aquilo, ou ficar reclamando o resto da minha vida, ou ficar sentindo dor o resto da minha vida. E eu optei por aprender a gostar. Então eu ia pra academia assim que eu saía do estágio, depois eu ia pra faculdade e voltava pra casa. Gente, você tem um filho de 3 anos, uma filha de 3 anos, e não poder ficar com ela durante a semana, foi um período difícil, sinceramente falando. Porque eu quase não via a Vitória, e final de semana eu revezava com o pai dela, que eu tinha me separado do pai dela, e eu era jovem, eu queria curtir a vida, eu gosto de festa, eu gosto de viajar, eu gosto. Então, ainda tinha tudo isso junto. Eu não queria só trabalhar. Queria viver. Então, mas eu achava esse tempo pra mim, pra ir pra academia. Começou a ficar prazeroso depois de um tempo. Comecei a conhecer as pessoas. E mesmo com a correria, eu chegava atrasada sempre na faculdade. Então, normal. Mas isso durou 1 ano. Eu não tinha que fazer dieta, gente, mas eu era estagiária. Estagiária quebrado. Então eu levava assim meus lanchinhos. E eu sempre gostei de comer bem. Então eu levava meus lanches, almoçava lá com o ticket de refeição que a gente recebia. E eu fazia assim, a minha organização era essa. Acordava de manhã cedo, preparava os lanches, ia, trabalhava, lanchava lá e ia pra faculdade. Na faculdade sempre tem aquele tanto de cachorro-quente, de não sei o quê. Eu comia, sim, comia. Não vou falar pra você que eu não comia aquilo à noite. Comia, muitas vezes. Mas chega uma hora que aquilo enjoa.
Então eu comecei a achar as barraquinhas que tinha coisa um pouquinho mais saudável, tentar comer um pouco melhor. Tinha uma lá que tinha mandioca com frango, então eu ia tentando administrar. Mas isso durou um ano, né, essa correria do... E aí depois eu arrumei um emprego de 6 horas, graças a Deus. Então eu ficava de manhã com a Vitória estudava à tarde, que era o horário do meu trabalho. Mas de manhã eu ia pra academia. Então eu acordava, ficava com a Via um pouco, tinha brinquedoteca, ela amava ir pra brinquedoteca, então eu levava ela pra brinquedoteca da academia, malhava, voltava, me arrumava ela, e assim foi. Nessa época, nesse novo emprego, eu comecei a ler muito sobre alimentação, sobre exercício, eu gostava muito disso. E, cara, eu tinha gente em casa, mas muitas vezes as comidas não eram do jeito que eu queria, então eu ia pra cozinha preparar. Eu deixava já tudo organizado. Meu objetivo sempre foi ganhar massa, nunca emagrecer. Como eu disse, eu era muito magrinha. E eu fui aprendendo a como me alimentar. Eu fui em alguns nutris, tá? Mas eu não conseguia seguir a dieta dos nutris. Sempre achei muito chato seguir dieta de nutri. É muito repetitivo. Depois de 15 dias, você enche o saco. E quando você vai lá e fala que você quer ganhar massa, ele te enche de comida. Desculpa as pessoas que querem emagrecer e tem que cortar um pouco a alimentação. Pra quem quer ganhar massa, você tem que comer até entalar, tá? E não é você comer tudo que você quer, você comer coisas saudáveis, só que de uma grande quantidade. Cara, então sempre enchi o saco, assim, começava a fazer... Então eu fui aprendendo a me alimentar melhor. Mas sempre organizada, assim, eu acordava, eu organizava minhas refeições, eu levava pro trabalho, comia. E quando tinha faculdade, às vezes eu já levava a janta, jantava, inclusive marmita, e ia pra faculdade. Bom, acabou essa fase, eu me dei um ano de, assim, só trabalhar. Só que eu sempre quis estudar para concurso. Então, acabou esse período, eu comecei a estudar para concurso. Gente, quem já estudou para concurso sabe que não é fácil, é muito desafiador essa fase. E aí, só que você tem que ter uma organização maior ainda. Por quê? Porque você tem que ter horário para estudar, para fazer xixi, para comer, para trabalhar, para malhar, para não sei o quê. Então, eu estabeleci meus horários de acordo com... acordava de manhã, estudava, de 7 às 9, 9 horas eu me arrumava, ia pra academia, malhava, voltava, me arrumava a Vitória, levava ela pra escola e ia trabalhar. Enfim, sempre malhando, sempre organizando minha alimentação. E por que eu tô aqui hoje? Eu tô com muito I, né? Mas desculpa. Por que eu tô aqui hoje? Porque eu percebi que muita gente começou a me perguntar como é que eu fazia pra seguir essa rotina. Né? Muita gente fala, cara, queria ser como você, queria ter essa disciplina, queria fazer. E eu acho que todo mundo pode, sabe? Eu acho que todo mundo é capaz. Você tem que ter uma organização e você tem que acreditar que você é capaz. Muitas vezes a gente tem uma limitação, uma crença de que a gente não pode, a gente não sabe como fazer. E eu resolvi ajudar. Falei, cara, eu sei como fazer. Eu relutei durante muito tempo em montar um curso para ajudar as pessoas a emagrecerem, porque eu nunca fui obesa. Então, sempre vi assim, muita gente, ex-obesos, que montaram programas e cursos, com aquela experiência de, eu sei o que você sente, eu sei o que você passa. Mas eu percebi que eu não precisava ser obesa para vir falar para você sobre isso. Inclusive, eu nunca fui obesa porque eu sempre me organizei, porque eu também tive uma vida agitada. Nem sempre foram flores. Né? Eu tive uma filha antes de começar uma faculdade, então eu tive que fazer tudo junto. E mesmo assim eu consegui. E mesmo assim eu arrumava tempo para fazer. Então eu quero falar para você que você pode. Eu quero mostrar para as pessoas que com organização, as pessoas podem. Todo mundo pode. E eu acho que emagrecer não é uma corrida contra o tempo. É você aprender a se conhecer. É você ir no seu tempo. É você entender que você não é igual a fulana, a ciclana, a Joana. Você é você. E que você não precisa correr contra o tempo para emagrecer. Mas se você tem 10, 15, 20 quilos para emagrecer, em vez de você fazer isso em 2, 3 meses,
Você pode fazer 1 ano e depois você pode manter esse corpo. E eu posso te ajudar a fazer isso. Porque eu sei o passo a passo. Eu fiz esse passo a passo na minha vida. E como terapeuta Theta Healing... como que o Theta Healing entrou na minha vida, gente? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu trabalhava, meu emprego era de telemarketing, tá? Então era estressante. E aí eu tinha essa rotina de acordar, estudar, malhar, trabalhar, estudar de novo, tinha que ficar com a Vi, dar atenção para minha filha. Então chegou uma época que eu tive ATM, que é travamento aqui, e realmente a minha boca travou assim, ó. Acredite, eu não mexia mais a minha boca. Fui fazer fisioterapia e melhorou, mas cara, chegou o final de 2013, eu conversei com a minha mãe e falei, não dá mais. Ela, tudo bem, se você precisar de ajuda. Eu tinha um dinheiro a receber, né, do meu emprego se eu saísse de lá. Era negociado na época. Então, falei, eu vou viver durante esse tempo estudando para concurso. E o universo é tão maravilhoso que um dia eu entrei no Facebook, logo depois que eu saí, e eu conheci o Theta Healing. E o Theta Healing, resolvi fazer o curso, nunca tinha ouvido falar, li, achei muito interessante. Fiz o primeiro curso, amei. Aí eu fiz o segundo curso. E eu continuei ali praticando, mas eu nunca fui a fundo no Theta Healing nessa época, porque eu estava muito focada em concurso. Então, eu queria estudar para concurso, mas eu ia nos grupos de prática. E aí, nos grupos de prática, eu fui liberando crenças, fui vendo o quão maravilhoso aquilo estava sendo para minha vida, quão maravilhoso era você olhar para dentro, você liberar aquilo que te faz mal e trazer energias boas para você, colocar no lugar outras crenças. Inclusive, meu marido foi uma manifestação do Theta Healing. Nesses grupos de prática, uma hora eu senti que eu estava pronta e eu manifestei uma pessoa e ele veio uns 2 meses depois, exatamente do jeito que eu queria. Inclusive, algumas coisas que eu não tinha trabalhado ainda em mim, ele veio com essas coisas que eu acho que a gente precisava se trabalhar juntos. Alma gêmea não quer dizer que você não vai enfrentar, não vai ter brigas, não vai ter nada, tá? Às vezes você vai ter alguns aprendizados com ela. E depois que a gente se conheceu, a vida fez mais uma montanha-russa. Ele mudou para Belo Horizonte, eu mudei para São Paulo. Depois a gente conseguiu morar em BH, mas eu vou contar essa história uma outra hora para vocês depois. Mas ainda assim, ainda não fui com afinco. Só que eu percebi o seguinte, concurso público não era para mim depois que eu estava lá dentro. Quando eu mudei para São Paulo foi porque eu fui chamada para um concurso. Não era aquilo que eu queria. Eu queria era isso aqui, era motivar pessoas, era mostrar para elas que elas podem, que elas são capazes e que a partir do momento que elas acreditarem nelas, é possível, tudo é possível. Eu comecei com emagrecimento, mesmo nunca tendo sido obesa. Eu comecei com emagrecimento, mesmo nunca tendo sido obesa, porque eu acho que eu já tive amigas obesas. Eu acho que a obesidade, ela traz uma autoestima para pessoa muito baixa. Ela fica se olha no espelho e ela não se gosta. E aquilo atrapalha tudo. Atrapalha relacionamento, atrapalha trabalho, atrapalha a vida social. E eu acho legal. É uma coisa que eu sei fazer, é uma coisa que eu faço há muito tempo e que já me perguntaram várias vezes como que eu faço. Inclusive para não enjoar, para me manter motivada. E é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar pra você que você pode, eu quero te ensinar qual que é o caminho, sem você ter que ficar sofrendo, sem você ter que ficar fazendo dietas loucas. Mostrar pra você que você não precisa de uma dieta, de fazer dietas restritivas e nem se matar na academia pra isso. E que você pode. E que existem crenças dentro de você que você pode liberar elas com autoconhecimento e que a sua vida vai fluir muito melhor, que você vai vir com uma energia muito melhor. E por isso que eu resolvi começar, por isso que eu resolvi fazer um curso, que ele vem com um planejamento para você chegar lá e vem com as liberações de crenças, que eu acho que vai fazer toda a diferença durante esse processo. Tá bom? Essa foi a minha história. Depois eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com o Gerson. Vocês vão ver que também não foi sempre um mar de rosas. A gente aprendeu muito um com o outro. E hoje em dia, graças a Deus, tá tudo maravilhoso. A gente noivou, a gente vai casar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.